Verificado o número legal de vereadores, invocando a produção de Deus, declaro aberta essa 28ª sessão ordinária de 2013. Coloco então a ata da 26ª sessão ordinária em discussão. Coloco a mesma em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está, quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura então da 27ª sessão ordinária de 2013. Ata da 27ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 6ª legislatura em 26 de agosto de 2013. Aos 26 dias do mês de agosto do ano 2013, às 19 horas e 15 minutos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Vereadores Novo Machado, situado na rua Tuparandi, número 111, com a presença dos vereadores Antônio Luiz Favela, Arcélio Gulevics, Auri José Filt, Claudimir Tenório, Irineu Adir Bubans, Ivares Manioto, Luiz Carlos Feneclaus, Neucinda Spielmann e Rogério Silbermann, sobre a presidência do vereador Antônio Luiz Favela. Constatada a existência do quórum, o presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. Do pequeno expediente, o presidente colocou a ata da 25ª sessão ordinária de 2013 em discussão e, não havendo discussão, colocou a mesma em votação, o qual foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, o presidente pediu ao secretário para fazer a leitura da ata da 26ª sessão ordinária de 2013. Questão de ordem, o vereador Auri José Filt sugeriu que a ata não fosse lida devido ao grande número de páginas e que ficasse à disposição durante a semana para possíveis correções, votando a mesma na próxima sessão. Tal sugestão foi aceita pelos demais líderes de bancada. A pedido do presidente, o secretário então fez a apresentação do expediente do dia, onde constou o ofício número 44 de 2013 da SMEC, datado em 22 de agosto de 2013, no qual convida todos os edis da Casa Legislativa para o 11º desfile cívico-cultural a ser realizado no dia 8 de setembro de 2013, com início previsto para as 9 horas, tendo como ponto de partida a Rua Independência, nas proximidades do posto de saúde, e como ponto de chegada junto ao Mercado Contum, sendo o tema desse desfile Evolução Histórica do Brasil. Após, o presidente encaminhou a sessão para o grande expediente e, conforme a ordem, passou a palavra para o vereador Irineu Adir Bubans, que suspendeu o uso da palavra. Passou então a palavra para o vereador Luiz Carlos Feneclaus. Cumprimentou o presidente, colegas vereadores e ouvintes da rádio. Disse que é uma satisfação muito grande poder usar essa tribuna e falar sobre educação. Cada um de vocês sabe que nós passamos por bancos escolares. Quem de nós não se lembra da nossa primeira professora que nos ensinou as primeiras letras, os primeiros números, as primeiras palavras e as primeiras contas? Quero hoje colocar para a administração pública municipal da necessidade que vejo urgente de nós termos uma escola de educação infantil na sede e também de uma creche. Por que questiono isso? Como educador, eu penso que cada um de nós que estamos hoje aqui passamos por bancos escolares e esses bancos escolares foram as escolas, as quais nos deram a educação e a aprendizagem que todos nós temos. Na nossa sede ainda carece de uma escola de educação infantil e também de creche. Também quero dizer que os professores da rede estadual decretaram greve. Foi uma decisão tomada em assembleia de categoria na sexta-feira passada. O Centro dos Professores, CEPERT, sindicato, cobra, entre outras reivindicações, o cumprimento do salário base chamado Piso Nacional de Educação, que é de R$ 1.567 para 40 horas para cada professor, sendo que hoje nós recebemos pela jornada apenas R$ 977,05. A luta não é apenas para a melhoria de salário, mas sim para a atualização das promoções que nós temos, melhoria nas infraestruturas das escolas, cursos de aperfeiçoamento, um debate sobre o ensino politécnico, professores que devem trabalhar em várias escolas para cumprir seus horários, descontos exuberantes e o sistema de avaliações que hoje nós temos para o nosso ensino. A greve é uma das formas de pressão, mas não é a melhor, principalmente quando falamos em educação, pois todos nós passamos por esses bancos escolares e hoje estamos aqui porque tivemos alguém que nos ensinou. O que seria de nós se não teríamos frequentado as escolas? Observamos hoje todos os professores que existem, todas as profissões passaram por eles, sendo bancários, farmacêuticos, agrônomos, advogados, médicos, agricultores, operários em geral e professores também. O momento para o magistério do Estado do Rio Grande do Sul é muito crítico. Estamos em meio a um ano letivo, alunos se preparando para a conclusão do ensino médio, para o vestibular, para o Enem, e precisamos pensar seriamente nesses nossos alunos. Todos devem ter uma atenção especial e pedimos que esse momento seja de reflexão e que venha a ter o melhor final para que todos nós possamos ter um final de ano letivo muito proveitoso. O presidente agradeceu as colocações do vereador Luiz Carlos e de imediato passou a palavra para a vereadora Neucinda Spielmann, que suspendeu o uso da palavra. Passou então a palavra para o vereador Ivares Manioto. Cumprimentou o presidente, colegas vereadores e ouvintes da rádio atual.
Disse que quero falar sobre o campeonato municipal que está em andamento. Tal campeonato que envolve pessoas de todas as idades e diversas categorias. São em torno de 30 equipes inscritas. Isso faz com que mobilize a nossa comunidade Novo Machado. O Kili, diretor de esportes, está de parabéns pela maneira que vem conduzindo o esporte em Novo Machado. E aproveita o espaço para convidar nossa comunidade para participar, incentivando as crianças, jovens, idosos e veteranos, que estão praticando esporte na qual faz muito bem para a saúde. Faz com que as comunidades se reúnem. Os jogos estão acontecendo nos 2 ginásios, aqui da sede e em Vila Pratos. Disse também que agora é uma temporada de muitas festas nas nossas comunidades. A gente procura participar, mas muitas vezes acontecem eventos no mesmo dia. Estive presente no jantar na comunidade da Igreja de Cristo, onde que tinha o jantar beneficente ao nosso hospital, e está de parabéns à comunidade. A gente sabe que a nossa comunidade se preocupa com o nosso hospital e vem acontecendo meios para arrecadarmos recursos. Acho muito importante e vejo várias comunidades preocupadas. A comunidade da Esquina Água Fria, onde que eu participo, já vem há anos colaborando com o nosso hospital, mas agora senti que mais comunidades estão se envolvendo. Todos sabem da preocupação e o hospital andando com poucos recursos, muitas vezes trabalhando com menos arrecadação do que custos. Isso faz com que a comunidade se preocupe e faz com que haja empenho de todas as pessoas e lideranças para que o nosso hospital possa trabalhar a todo vapor e não fazendo com que esta entidade feche as portas. Pelo que foi esclarecido aqui nesta casa pela direção do hospital, tem meses que fecha com um déficit de R$20 mil mensais. Se nós não fizermos alguma coisa e a sociedade não se unir e cada um do seu jeito colaborar de uma forma ou outra, em breve nós teremos o Hospital de Tucunduva Novo Machado fechando as portas. A gente vê que todos se envolvem, as coisas acontecem e sempre há um jeito de fazer com que as coisas melhorem. E é isso que a sociedade está tentando fazer. O presidente agradeceu as colocações do vereador Ivares Manioto e de imediato passou a palavra para o vereador Auri José Filt. Cumprimentou o presidente, colegas vereadores e público que nos escuta através da Rádio Atual. Disse que tem uma indicação para fazer, que é sobre uma guarita de ônibus em frente à propriedade do Nelson dos Santos. Há várias pessoas que vêm de Boa União e que usam transporte e não há nenhum abrigo naquela estrada. Gostaria que fosse passado ao Poder Executivo Municipal, pois é uma necessidade que se faça este abrigo. Disse também que quer agradecer à Igreja Evangélica de Cristo por ceder o espaço para o jantar beneficente da Sociedade Hospitalar Tucunduva Novo Machado e, em nome dela, agradecer todas as pessoas das comunidades, os comércios, que de uma forma ou outra colaboraram para que esse jantar fosse feito e também pedir em nome da Câmara de Vereadores, na mesa diretora, desculpas se alguma coisa do jantar não saiu conforme fosse previsto. Tivemos a união de todas as comunidades e cada um cedeu o máximo para que esse jantar pudesse ser na altura das pessoas que viessem participar. Agradecemos a todos que colaboraram. Também tivemos em Três Pedras um jantar dançante da banda Rios, que era o aniversário da banda, e que foi um excelente jantar, sendo que eu estava aqui no jantar beneficente, mas a minha família esteve presente junto à comunidade de Três Pedras, que é a minha comunidade. Em nome do Jair e do Alceu, agradecemos a todas as pessoas, Câmara de Vereadores e a todos que colaboraram. A banda está de parabéns. Nós temos sim aqui em Novo Machado uma boa banda e que cada dia está melhorando. É uma banda criada em Três Pedras e eu tive a oportunidade de ajudar ela desde a fundação, sendo que já estão com aparelhos melhores e têm condições hoje de tocar as festas aqui do município e municípios vizinhos também. O presidente agradeceu as colocações do vereador Auri e, não tendo matéria para ser apreciada na ordem do dia, o presidente encaminhou a sessão para as considerações finais e, conforme a ordem, passou a palavra para o vereador Irineu Adir Bubans, que suspendeu o uso da palavra. Passou então a palavra para o vereador Luiz Carlos Fenerclaus. Disse que a comunidade toda de Novo Machado está de parabéns, juntamente com a Associação Hospitalar Tucunduva Novo Machado, na realização do jantar que ocorreu no sábado passado. Repasso da diretoria do hospital um agradecimento especial a todos. Agradecer também a todas as doações, pois foi uma janta na qual todas as comunidades, entidades religiosas e demais pessoas tiveram a oportunidade de fazer essa doação. Toda a janta que foi servida foi em forma de doação. Também peço desculpas se alguém não foi bem servido, mas deu para perceber, através dos presentes, que foi um jantar de muito sucesso. Parabenizo a todos, pois todos os munícipes de Novo Machado estão de parabéns pela organização e realização dessa janta, em especial a comunidade que cedeu o espaço, que foi a Igreja de Cristo, no qual tem um salão bem estruturado e que comporta em torno de 320 pessoas sentadas, e foi este o número aproximadamente que estiveram presentes nessa janta. O presidente agradeceu as colocações do vereador Luiz Carlos e, conforme a ordem, passou a palavra para a vereadora Melcinda Spielmann, ao vereador Arcélio Gulevics, ao vereador Ivares Manioto, vereador Claudimir Tenório, vereador Rogério Silverman
e vereador Auri José Fiuch, os quais suspenderam o uso da palavra. O presidente então agradeceu a proteção de Deus e encerrou os trabalhos. Do que eu, Auri José Fiuch, primeiro secretário da mesa diretora, determinei, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloco a ata da 27ª sessão ordinária em discussão. Coloco a mesma, então, em votação. O vereador que estiver favorável permanece como está. Quem for contrário se coloca em pé. Portanto, está aprovado, então, por todos os vereadores. Peço ao secretário que apresente o expediente do dia. Requerimento. Ilustríssimo senhor Antônio Luiz Savella, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar a Vossa Senhoria a utilização do espaço físico da Câmara Municipal de Vereadores na tarde do dia 4 de setembro de 2013, a partir das 13h30 para a realização da reunião da equipe. Certos de vossa compreensão, ao exposto, pedimos deferimento. Sendo que se apresentava para o momento, aproveitamos para reiterar protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Edmilson Freitas Rodrigues, secretário Municipal de Saúde e Assistência Social. Novo Machado, em 2 de setembro de 2013. Encaminha a sessão para o grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Auri. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Doca, do modo muito especial, o público que nos honra com a sua presença, os ouvintes da Rádio Atual. Em poucas palavras, quero usar esse espaço. Sabemos que é uma época de bastante volumes de chuvas e as nossas estradas do interior precisam de um reparo urgente. Então, eu faço um pedido, peço ao secretário que, na medida do possível, repassa ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras, que façam um reparo na estrada que liga Porto Mauá a Novo Machado e a estrada que liga Três Pedras, Marocas, Corredeira até Saltinho. São estradas que é bastante usado o transporte, tanto escolar como o leiteiro, o ônibus. Então, todo dia passa veículos pesados e, devido à chuva, ela se encontra em péssimas condições. Eu peço ao secretário da Câmara que envie à Secretaria de Obras minha informação. Também participei do almoço tradicional da Igreja Evangélica Luterana no domingo passado aqui no Novo Machado, onde fomos muito bem recebido e muito bem servido pelaquela comunidade. Em nome da comunidade eu agradeço o respeito, o trabalho de todos e a dedicação que serviram aquele almoço, um almoço muito bem servido. Está de parabéns a comunidade luterana de Novo Machado. Seriam as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Auri. Passa a palavra ao vereador Rogério. Gostaria de cumprimentar ao nosso presidente, aos colegas vereadores e vereadora, ao público que se faz hoje presente na sessão e aos rádio-ouvintes. Vou usar este espaço hoje para falar um pouco de questões relativas à saúde, muito especialmente no que diz respeito aos convênios recentemente firmados pela Secretaria de Saúde e prestadores de serviço fora do município. Todos sabemos que uma das grandes dificuldades em prestar serviços em saúde no nosso município, não só no nosso município, mas nos pequenos municípios da nossa região, diz respeito a conseguir serviços SUS de qualidade para os nossos munícipes fora do município. Pensando nisso, foram firmados 4 convênios no mês passado. O convênio com o Hospital de Tucunduva, então, foi mantido, com a ideia de que o nosso hospital em Tucunduva, nosso hospital de referência, é o hospital para atendimento único, exclusivamente de urgências e emergências. A parte que dizia respeito à obstetrícia, então, não é mais, a nossa referência não é mais em Tucunduva. A administração achou por bem, até para estar dentro da lei,
transferir este serviço para um local onde se tenha uma estrutura mais adequada para atendimento em obstetrícia e pediatria. Portanto, se firmou o convênio com o hospital em Horizontina, que hoje presta serviços, todos os serviços relativos à obstetrícia às nossas gestantes. Além disso, no Hospital de Horizontina se prestam serviços em cirurgia geral e o pagamento é feito por demanda, o pagamento é feito pelo serviço prestado. E foi firmado também um convênio com o serviço de ginecologia em Giruá, a partir do qual atendimentos em ginecologia e mastologia diz respeito a doenças mamárias, serão prestadas, inclusive com punção, biópsia em caso de necessidade, em Giruá, e igualmente o pagamento é por demanda, o pagamento é por serviço prestado. Além disso, foi firmado o convênio com a Fundação Municipal de Saúde, no qual se garantem consultas em urologia SUS, né, para os nossos munícipes. Sabemos que há muitas dificuldades no que diz respeito a se garantir consultas com qualidade fora do município, especialmente pelo SUS. Mas a administração, e muito especialmente na pessoa do senhor Edenilson, nosso secretário municipal, tem trabalhado no sentido de viabilizar o maior número de serviços fora do município e que se possa prestar com a melhor qualidade possível. Gostaria também de despender algumas palavras com relação à realização do concurso público municipal nesse fim de semana, no fim de semana passado. Conforme compromisso e planejamento do Executivo, então, neste último fim de semana se realizou o concurso público, que transcorreu sem maiores intercorrências. Esperamos que em breve tenhamos o resultado do concurso e que possamos contar, então, com novos profissionais concursados no sentido de qualificar a administração e a gestão pública. Eram essas as minhas palavras pelo momento, presidente. Agradeço as colocações do vereador Rogério e passo a palavra ao Tenório. Quero cumprimentar o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, a vereadora e ao público que se faz presente, ao pessoal da rádio comunitária que está sintonizado, e também falar um pouco sobre a 26ª sessão passada, onde o secretário de Saúde, Edenilson, veio fazer suas prestações de conta da Secretaria de Saúde. E me chamou a atenção e do trabalho da equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com a administração pública que vem fazendo. E temos hoje na lista básica 135 qualidades de medicamentos disponíveis aos nossos munícipes. Além disso, mais 213 qualidades de medicamentos também nas prateleiras dos postos de saúde. 137 itens ambulatorial, 103 odontológico, totalizando 588 itens à disposição da comunidade Novo Machado. É bom quando um secretário de saúde, junto com o administrador público, sua equipe, valoriza o nosso contribuinte, e mesmo assim, as pessoas hoje, tenho certeza que não conseguem, muitas vezes, o 100% dos medicamentos que estão nas farmácias dos postos, mas já é um grande avanço, que as pessoas venham, consultam, levam seus medicamentos para casa. Pessoal que vem ao consultório odontológico também, que já tem vários tratamentos para dentes, trabalhos bons. Também prótese dentária, que está sendo concluída nos postos de saúde de Vila Pratos, para nossos munícipes, que muitas vezes famílias de baixa renda não têm condições
de pagar. Hoje uma prótese dentária, o mínimo que pode custar em torno de R$600 acima, dependendo da qualidade do material. E hoje nós temos isso gratuitamente nos postos de saúde para o nosso pessoal de Novo Machado. Seriam essas minhas colocações, presidente. Agradeço as colocações do vereador Tenório e passo a palavra ao vereador Ivar. Cumprimento o senhor presidente, secretário, colegas vereadores, a vereadora, familiares do nosso colega Luiz Carlos, professora Jussara, o vizinho do Luiz Carlos, o Fronza. Hoje o Luiz Carlos foi forte, trouxe todo o povo da regiãozinha dele na Câmara. Está de parabéns o vereador. Também usar esse espaço para parabenizar a comunidade luterana da sede, ao qual recebeu o povo no final de semana, aonde sediou a festa tradicional, já o porco no rolete. Maravilhosa a comida que serviram ao povo que lá se achegou. Cumprimentar e parabenizar a todos os membros daquela comunidade que tão bem receberam a todos lá no domingo. Quero cumprimentar também os ouvintes da Rádio Comunitária, Rádio Atual, e dizer que estou feliz por ter tomado uma atitude. Há poucos dias atrás a gente ouviu o povo na rua reivindicando por melhorias no nosso país. E queria repassar a nosso povo de Novo Machado, ao qual tomei uma atitude, mas diretamente com a direção da Contul, por ser um sócio da nossa cooperativa Contul, a qual tem posto de gasolina e atua dentro do nosso município. Na minha visão, eu não achava justo e queria que todos os munícipes de Novo Machado, que não acham justo que a gasolina no nosso município de Novo Machado seja 4 centavos a mais que no posto da mesma cooperativa Contul em Tucunduva, me ajude nesse pleito. Eu tenho entrado em contato por várias vezes com o pessoal da direção, pedindo para que emparelhe os valores do combustível. Eu não acho justo Novo Machado pagar 4 centavos a mais do que no mesmo posto da Contul em Tucunduva. Estou muito feliz com o pessoal da direção, que já atendeu em partes o meu pedido. Quero pedir a todo cidadão do Novo Machado, principalmente quem é sócio na Contul, que me ajude nesta ideia. Os senhores vereadores, pessoal da administração municipal, pessoal, professores, o comércio em si de Novo Machado. Acho que nós, todos pedindo a mesma coisa, nós conseguiremos fazer com que o preço da gasolina seja o mesmo em Tucunduva e Novo Machado. 4 centavos parece ser pouco na individualização, quando tu enche um tanque aí, 30, 40 litros, mas no montante que é consumido em Novo Machado, no final do mês vai dar um monte de valores, que ficariam nos bolsos dos proprietários de veículos de Novo Machado e da prefeitura, de todo cidadão que usa o posto de combustível de Novo Machado. E muitas vezes a pessoa pode pensar, não, mas eu vou abastecer em Tucunduva, porque são 4 centavos mais barato, vou acabar economizando. Enquanto isso, o município sai perdendo o retorno do ICM, que é o que suporta, que faz com que gire o nosso município. Os recursos vêm do que consumimos, principalmente dentro do nosso município. Estou feliz em parte porque já consegui. Qualquer cidadão que amanhã chegar no posto de combustível em Novo Machado vai ver que abaixou 2 centavos. Está lá R$3,01, era 3,03. E o meu sonho é, com a ajuda de todo cidadão que compartilha com o meu raciocínio, nós chegamos em igualdade com Tucunduva. Por que não? Eu não concordo com o lance de que tem transporte a mais. Eu acho que Tucunduva e Novo Machado é 10 quilômetros e asfaltado, o asfalto está novo
Eu gostaria muito de contar com todos os cidadãos de Novo Machado nesta ideia de nós conseguirmos a igualdade. A Contul já vem de anos, ela nasceu em Tucunduva, em Novo Machado, hoje tem várias filiais, e eu sonho que essa reivindicação, com a compreensão da direção da Contul, o presidente sendo daqui de Novo Machado, iremos conseguir esse pleito. Quero contar com todo cidadão de Novo Machado e as autoridades e o comércio em geral. Seriam essas minhas considerações por hoje, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Ivar. Passa a palavra, então, ao vereador Arcélio. Cumprimento o senhor presidente, colega vereador, vereadores, a vereadora Doca, ao público que se faz presente, cumprimentar a rádio atual, aos ouvintes da rádio, que é importante as pessoas escutar os projetos, o desenvolvimento do nosso município, acompanhando diretamente da sessão. Quero também, desde já, deixar o meu convite para o jantar baile da comunidade evangélica de Barra Funda, onde que já vem sendo quase que tradicional, e a gente vê que as fichas são baratas pelo jantar e ter baile depois. Então, a gente deixa o convite e espera que as pessoas do nosso município, das comunidades, venham e participem, porque hoje as comunidades, elas crescem quando as outras comunidades participam e ajudam. Falando e escutando em relação da estrada que o colega vereador falou, é uma preocupação nossa e minha também. Como vereador, eu sempre defendi e vou defender, mas devido ao mau tempo, a gente já vê que as estradas foram limpadas, abertas. Acredito que na hora que o tempo começar a ajudar um pouquinho mais, e vai ser feito. É uma preocupação nossa também. Falando um pouco do concurso também, concurso público, que era uma coisa esperada pelo município. A gente vê que ocorreu muito bem, tranquilamente. A gente fica feliz e espera e torce pelos vencedores que passarem pelo concurso. Parabenizar também a comunidade luterana aqui de Novo Machado, pelo dia festivo, no domingo que se passou, que é o tradicional porco no rolete. Eu estive participando, fomos muito bem atendidos, e a gente fica feliz que quando as comunidades cresçam cada vez mais. Seria isso minhas colocações, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Arcélio e passo a palavra, então, à vereadora Neucinda, popular Doca. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, público que se faz presente, ouvintes da rádio atual. E nesse público de hoje temos duas mulheres, professoras, educadoras, e em nome delas eu quero mandar um forte abraço para todas as mulheres que estão nas suas casas, que estão escutando a nossa rádio, que estão escutando o programa da Câmara Municipal de Vereadores e que possam vir aqui um dia também dar uma assistida para poder ver como funciona. Essas mulheres lutadoras, trabalhadoras, estão lá nas suas casas, elas também têm o direito, o dever de participar da vida política do nosso município. Bem-vindas, professoras. Espero que venham mais vezes e que tragam mais mulheres para dar uma força aqui para a ala feminina. E a gente está sempre aí lutando e batalhando para que tudo corra bem. Queria dizer que fosse levado
ao pessoal da eletrificação, né, que em Pratos tem algumas lâmpadas que não estão funcionando, não sei se foi em consequência do raio que caiu ou por alguma falha. Nas igrejas lá algumas lâmpadas estão apagadas e torna a volta das igrejas escuras. E isso, para quem faz cultos à noite, não é muito bom. E eu pediria que isso fosse levado, então, à administração ou à secretaria que cuida desse lado, e que fosse, de repente, reposta essas lâmpadas, ou de repente só um contato, mas que tem que ser averiguado e tratado da maneira mais rápida possível. Eram essas minhas colocações. Agradeço as colocações da vereadora Doca. Passo a palavra ao vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, vereadores, vereadora Neucinda, público que nos ouve através da Rádio Atual 104.9, público que se faz presente hoje, em especial a uma classe que nós sempre lutamos junto, aos professores estaduais. Temos conosco hoje professores que nos vieram ouvir, vieram ver o que a Câmara dos Vereadores de nosso município possa ajudar a essa classe. Como cada um de vocês já percebe, existem muitas lutas que a cada dia nós enfrentamos. Lutas por melhores estradas, melhores condições de habitação, melhores valores, melhores preços de mercadorias. Mas também hoje eu venho trazer, pela segunda vez, uma questão de que nós, professores públicos e estaduais, estamos enfrentando há muitos anos. É uma luta que sempre gera conflitos, mas pouco entendimento. Estamos de novo com uma classe em greve, uma classe que está lutando por seus direitos. E eu venho a essa casa hoje pedir que cada um de vocês, vereadores, deem um apoio a nós, professores estaduais, pois nós precisamos sim. Pois a luta que nós, funcionários públicos estaduais, principalmente o magistério, enfrenta, são lutas de valorização do nosso trabalho. São solicitações para que nós possamos ter melhores condições de trabalho, que nós podemos frequentar cursos de formação, que não aconteça enturmações, no qual nós, dentro de nosso município Novo Machado e também em regiões próximas a nós, a enturmação é colocar 2 a 3 séries dentro de uma sala com um único professor. Onde é que está a qualificação desse ensino? Que tipo de ensino, que tipo de formação os nossos professores poderão dar, onde tem que atender 3 a 4 alunos de cada turma? É muito preocupante. Eu venho a essa casa hoje colocar de que a luta que o magistério público estadual tem é uma luta de anos. Fui eu sim, quando eu iniciei a minha carreira de magistério na localidade de Três Pedras, aderi a uma greve. 93 dias de greve eu fiz, assim como todas as escolas de nosso município fizeram. E a cada ano, a classe dos professores estaduais volta a reivindicar. A reivindicar o quê? Além de melhores condições para o trabalho. Nós estamos atrás de uma luta no qual foi vários anos indo em busca, que era a aprovação, através do ministro da Educação, do piso nacional de nosso salário, o qual em 2010 foi aprovado pelo governo federal. Mas nós, o estado do Rio Grande do Sul, até o momento não está cumprindo. Essa é uma das lutas. O magistério público estadual está reivindicando, entre várias outras reivindicações, o pagamento, aquilo que é lei, aquilo que está assinado, aquilo que deve ser cumprido. É um piso nacional do salário
para que todos os professores recebam este valor. Nem todos os estados do Brasil ainda o pagam, e nós estamos entre eles. Essa é uma conclamação de que nós, professores, servidores em educação, estamos pleiteando. Estamos trabalhando em todas as câmaras dos vereadores na data de hoje, para que juntos, nós, vereadores, de todos os partidos políticos, possamos dar esse apoio aos professores. Que todos nós sabemos que hoje nós estamos aqui porque nós aprendemos a ler, a escrever através de um professor. Merecem a nossa atenção. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Nelcinda, público que nos escuta, professoras que se fazem presente hoje, eu sugiro que nós, como Câmara dos Vereadores, fizéssemos uma moção e que enviasse ela ao secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, a fim de pedir que ele atendesse às reivindicações dos professores. Uma simples indicação, uma simples moção, que fizesse que a Câmara dos Vereadores do município de Novo Machado também está preocupada e quer que os seus profissionais de educação sejam valorizados. E se nós fizermos isso, com certeza, todos os professores estaduais de nosso município, de nossa região, de nosso estado, ficarão agradecidos. E que nós estaremos também ajudando nessa luta de que é muito importante para o funcionalismo público o magistério de nosso estado. Quero também reiterar os pedidos do nosso vereador Auri, que realmente nós possuímos e nós temos hoje, em função das chuvas que estão ocorrendo, em função das faltas de motorista, faltas de operador, nós temos essa estrada que liga Lajeado Corredeiras até a saída para Belo Centro. Estive no domingo visitando os produtores de leite e realmente é uma estrada que necessitam os cuidados, pois lá circulam ônibus que transportam alunos, produtores de leite que vendem seus leites ao leiteiro, às cooperativas, e que essa estrada realmente precisa ter um cuidado. Infelizmente o meu carro é pequeno e baixo, quase perdi a descarga nele. Senhor presidente, seriam essas minhas palavras. Agradeço as colocações do Luiz Carlos, sem dúvida nenhuma. Acho que acredito que todos os vereadores são solidários a esse pedido de moção e vamos encaminhar então ao secretário que faça o pedido. Todos assinem e seja encaminhado então ao governo do estado. Passo a palavra então ao vereador Chico. Cumprimento o presidente, os demais vereadores, a vereadora Doca, público presente, o público que está escutando nós através da rádio municipal. Quero também dar o apoio ao colega Luiz Carlos em favor dos professores que precisam do aumento. Até no sábado nós tínhamos ido num congresso do PMDB em Porto Alegre, eu e o Luiz Carlos. Lá foi falado também, por melhores salários de professores e de polícia também, mas a gente sabe que lá também foi falado sobre a dívida do Estado, que é bastante grande. Não é da última gestão, não. É desde 1970 para cá, parece que nunca mais não é. Então, a gente sabe que não é fácil, todo mundo cobra, mas, de repente, os gestores lá conseguem dar um aumento aos professores, que é a classe que depende muito, os alunos que precisam estudar, quanto melhor o professor recebe, melhor ele pode fazer. Também quero fazer um convite para o jantar dançante, baile de Barafunda, que é em nome da Legião. Vai ter churrasco de gado, de porco, frango, saladas diversas. A ficha é de R$12 até sexta-feira ao meio-dia, depois vai ser 15. Então, eu faço um convite à população de Novo Machado, quem
ir lá, e aos vereadores também, se fosse bom, se fosse pelo menos jantar conosco. Seria isso, presidente. Agradeço as colocações do vereador Chico. Para que eu possa me manifestar, eu passo então a presidência ao vereador Luiz Carlos. Assuma a presidência, está com a palavra o senhor vereador Antônio Luiz Savella. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadora, o público que se faz presente, de uma forma especial as professoras. E realmente tem falado, Luiz Carlos. Eu estou aqui com a cartilha, que eu estive essa semana no sábado com a deputada Zilá, do PSDB, juntamente com a DOCA, em Vila Pratos, onde ela tem falado, sim, professor fica mais distante do piso nacional do magistério. Vejam bem que o governo prometeu e não cumpre, com o aumento de 7,97 anunciado em janeiro pelo Ministério da Educação. O magistério gaúcho fica um pouco mais distante do piso salarial nacional. Então veja bem que uma promessa e mais uma vez enganando os professores, que são educadores, que todos nós passamos por um professor, seja o mais simples agricultor até um médico aí por diante passa por um professor. Então vejam bem a situação como anda. Quando o Chico tem falado também da dívida, também olhei aqui nessa cartilha, o déficit das contas públicas fecha em 2012 acima de 700 milhões. E com certeza, pessoal, é só nós sairmos de Novo Machado, olhando ao nosso asfalto também, aqui também, Luiz Carlos, vamos fazer uma moção também para que tomem providência, que recupere esse asfalto, que está cada dia mais, temos perdendo ele. Você vai daqui a Santa Rosa, daqui a Horizontina, 3 de Maio, Ijuí, Santo Ângelo, que nem eu estive durante a semana passada, puro buraco. Agora, nós temos que pagar o nosso IPVA. Nós estamos sujeitos a ser multados a cada momento. Agora, o governo não cumpre nem com o povo gaúcho. Então fica aqui também a minha indignação, que é bem assim que funciona, Luiz Carlos. No período 2012, e não acontece só no governo do estado, acontece aqui no governo municipal, propaganda entre a prioridade de Tarso. Ele gastou 66,4 milhões em propagandas, parecida com essas que está aqui na frente da nossa Câmara de Vereadores. Mas, na verdade, investiu 28 milhões. Vejam bem, o povo tem que saber, o Chico também falou da Brigada Militar. É vergonhoso, mal remunerado também. Então, o que nós temos que fazer? Cabe a nós, vereadores, começar a cobrar com moções que nós podemos fazer, ou também em busca com nossos deputados, como nós estivemos na semana passada, com a deputada Zilá, nos passando os dados da crise gaúcha. O Rio Grande está muito mal. E é dessa forma que está aí hoje a educação. Mal remunerada, serviço de qualidade, sem dúvida nenhuma, vai se perder. Então fica aqui a minha indignação, Luiz Carlos, e não só com o governo do estado, mas também com o governo de Novo Machado. Tem falado o Auri aqui sobre as estradas. O Luiz Carlos também falou sobre as estradas. Falou o vereador sobre saúde. Parece que está tudo perfeito a saúde. As estradas eu acredito que deve estar tudo perfeito, porque não adianta nem eu falar, se eu falar que está péssimo, mas vão dizer que está tudo perfeito. Quando nós falam-se do Mais Leite, do programa Mais Leite, concordo, um bom programa, mas tem que viabilizar para que eles produzem. De que forma? Dando condições, melhor estrada, cascalhamento. Há poucos dias atrás, o cidadão disse para mim, Savella, vem ver a minha propriedade. As vacas estavam enterradas na lama, porque não conseguiu uma carga de cascalho nesse período, e nem no período de 4 anos atrás. Então isso nos indigna, e fica aqui então, mais uma vez, uma indignação de um vereador que recebe um bom salário desse povo, um povo humilde, trabalhador do Novo Machado, mas o que eu posso fazer é falar, mas com certeza, não estamos conseguindo que o prefeito chegue até essas famílias que produzem. Para nós, então, seja para nós vergonhosamente dizer que não se faça um serviço para todos os munícipes.
Também falamos muito, vereadora Doca, sobre a questão barragem, com a deputada Zilá, que muitos deputados vêm aqui em Novo Machado, ou região, dizem que são contra as barragens. Dizer publicamente que são contra, mas não dizem qual é o benefício, o que nós vamos perder também, o que os nossos produtores vão perder. Eles simplesmente dizem, somos contra. E nós pedimos para que essa deputada, juntamente com mais deputados, que venham a Novo Machado, e ela quer fazer audiências públicas, para dizer, e que faça um debate com a comunidade, dizendo o que nós vamos perder, o que o povo vai perder com as barragens. Porque aí existe o impacto ambiental, o impacto social e o impacto sentimental. Porque muitas famílias da região, principalmente nas costeiras do Rio Uruguai, lá se criou muitos filhos. E essa terra toda vai abaixo de água. Então ela tem um valor muito alto, porque ali se conviveu uma família. E nós queremos que eles venham a nós e nos expliquem qual as condições, o que se vai ser feito para que essas famílias entendam. Porque há poucos dias atrás nós reprovemos um projeto que entrou nessa casa, onde estavam fixando os valores das áreas alagáveis, que era na faixa de R$ 4.700. Se eles priorizar por esse valor venal, que é desses 4.700, um agricultor que tem 10 hectares de terra, ele vai receber R$ 47 mil. Não vai comprar um terreno. Praticamente, talvez seja um terreno. E vai viver do quê? Então, ela nos explicou que, numa audiência pública, vai ser tratado. E, a partir daí, fazer com que também o executivo se envolva. Porque, pelo que eu estou vendo, existe uma comissão no órgão público nosso, mas essa comissão não está andando. E nós pedimos para que o prefeito faça isso funcionar. Porque não adianta nós ir falar e, no fim, trazermos nós, deputados, que venham sim falar aquilo que realmente vai acontecer. Porque não adianta dizer que somos contra. Nós somos contra, claro que somos. Mas não adianta porque ela deixou claro para nós que a barragem vai sair. Então, o que temos que fazer? Achar soluções para que essas pessoas, daí por diante, consigam viver em uma vida tranquila, que eu sei que vai ser muito difícil, mas tentar viver mais tranquilo no nosso município. Então fica aqui também o meu pedido, senhor presidente, que para que o prefeito analise com carinho aí e continue esse tapa-buraco que tem até estão fazendo, mas que faça ele e faça de uma forma por completa. Porque me parece que chegaram até uma altura aí e parou-se o tapa-buraco. E lá, passando do posto ali, é cheio de buraco, e isso aí eu acho que é importante que se feche um pouquinho, ao menos amenizar um pouquinho as pessoas que tanto contribuem para esse município. Porque você veja bem, pagamos caro o combustível, pagamos caro as manutenções, pagamos caro o IPVA, e nós temos o que disso? Nós só temos deveres de pagar e pagar. Agora, de nós termos um pouquinho de dignidade de poder andar, transitar de uma forma mais coerente, isso nós não temos. Fica aqui, então, o meu repúdio, senhor presidente, e sem dúvida nenhuma, ser solidário ao que o senhor vereador Luiz Carlos tem falado dos professores, e sim, de uma forma muito solidária, o Partido Progressista vai estar junto, sim, nessa luta em defesa dos nossos professores. Seria, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Antônio Isabel, e também gostaria, antes de repassar a presidência ao mesmo, gostaria de colocar e também já dizer de que a Câmara dos Vereadores estará encaminhando essa moção para o secretário estadual de Educação de apoio aos professores, ao magistério público estadual de nosso estado. Senhor presidente, agradeço as colocações que o senhor fez e repasso a palavra ao mesmo. Resumo os trabalhos e passo, então, ao secretário que faça a apresentação da ordem do dia. Temos hoje 2 projetos de lei para serem votados, que é o projeto de lei número 1283 e o projeto de lei número 1284, 2013. Leitura do projeto de lei número 1283, 2013.
Projeto de Lei número 1283/2013, de 16 de agosto de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal de Novo Machado, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$20 mil e obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Órgão 08, Secretaria de Saúde e Assistência Social. Unidade Orçamentária 0801, Fundo Municipal de Saúde. Projeto 2030, Manutenção do Programa de Saúde Bucal. A rubrica 319011, Vencimentos e Vantagens Fixas, Pessoal Civil. E rubrica 449052, Equipamentos e Material Permanente. A rubrica de Vencimento e Vantagens Fixas seria R$16 mil. E a rubrica de Equipamentos e Material Permanente, R$4 mil. Total da suplementação de R$20 mil. Artigo 2º, os recursos para suprir as despesas provenientes do artigo anterior correm por conta do excesso de arrecadação. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, em 16 de agosto de 2013. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto. Através do presente projeto de lei número 1283/2013, estamos pedindo a autorização dessa Casa Legislativa para abertura de crédito especial adicional, elemento de despesas, para aquisição de equipamento e pagamento de folha, com recurso vinculado, próteses dentárias estadual, recurso esse repassado pelo Estado referente aos procedimentos executados em exercícios anteriores, e apenas nesse momento foram depositados, assim possibilitando ampliar as ações dentro do referido programa. Pedimos a compreensão para aprovação do mesmo. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, em 16 de agosto de 2013. Ayrton José Moraes, Prefeito Municipal. Parecer número 86. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A matéria é o projeto de lei número 1283/2013, tendo origem do Poder Executivo, datado em 16 de agosto de 2013, tendo como relator Luiz Carlos Fenerklaus. Parecer favorável. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, sob a forma do projeto de lei, tendo como objetivo: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$20 mil para a Secretaria de Saúde e Assistência Social no Fundo Municipal de Saúde do projeto de manutenção do Programa de Saúde Bucal. O projeto de lei referido encontra-se nessa comissão, em atendimento às normas regimentais, estando sob a responsabilidade dessa relatoria para que seja exarado o parecer quanto à legalidade, à constitucionalidade e regimentabilidade da matéria. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados nessa relatoria, a comissão disponibiliza esse parecer de forma favorável à tramitação da matéria. Este é o parecer sala das comissões de 29 de agosto de 2013. Vereador Irineu Adir Bugans, presidente, vereador Luiz Carlos Fenerklaus, relator, e vereador Rogério Silberman, membro. E parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 87 de 2013, a matéria é o projeto de lei número 1283, tendo origem do Executivo Municipal e datado em 16 de agosto de 2013, tendo como relatora Nelsinda Spielmann. Parecer favorável. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Sr. Prefeito Municipal, sob a forma de projeto de lei, tendo como objetivo: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$20 mil para a Secretaria de Saúde e Assistência Social no Fundo Municipal de Saúde do projeto de manutenção do Programa de Saúde Bucal, os quais R$16 mil são para a rubrica de vencimento e vantagens fixas, Pessoal Civil, e R$4 mil para a rubrica de equipamentos e material permanente. O projeto de lei referido encontra-se nessa comissão em atendimento às normas regimentais, estando sob a responsabilidade dessa relatoria para que seja exarado o parecer de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual Municipal. Considerando que o referido projeto de lei tem a finalidade de suplementação, possibilitando assim ampliar as ações dentro do referido programa, a comissão disponibiliza esse parecer de forma favorável. Este é o parecer, sala das comissões, em 29 de agosto de 2013. Pelas conclusões, vereador Aurélio da Field, presidente, vereadora Nelsinda Spielmann, relatora, e vereador Claudimir Tenório, membro. Coloco o projeto de lei de número 1283/2013 em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, vereadores, público que se faz presente hoje, em especial quadro do Magistério Estadual de nossa Escola Antônio Barella,
Senhor presidente, veio a nós, a essa casa, e na minha pessoa, como vereador relator desse parecer, que nós o constituímos, juntamente com os demais colegas, nós nos colocamos favorável, pois nós sabemos que todo o programa precisa ter manutenção. E para que ele possa ter manutenção, para que ele possa atender o povo nosso, o povo de Novo Machado, precisamos ter verbas. E para isso nosso parecer foi favorável, pois nós sabemos que nós, essa Casa Legislativa, faz com que todos os projetos que venham sempre em benefício ao nosso munícipe, principalmente aquele mais carente, aquele que precisa, nós somos favoráveis. Peço em nome da bancada do PMDB, como líder da bancada, ao meu colega vereador Irineu, que vote favorável, pois estamos ajudando ao nosso munícipe. Meu muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Luiz Carlos. Mais alguém quer discutir? Vereador Rogério. É importante que a população entenda o teor do projeto. Não apenas a posição da Câmara como um todo e de cada vereador, mas também do que se trata. Vejam que esse projeto de lei de número 1283, em seu artigo 2º, diz o seguinte: os recursos para suprir as despesas provenientes do artigo anterior correm por conta do excesso de arrecadação. O que isso significa? Significa que estas verbas, historicamente e legalmente, estão previstas, mas não vinham sendo pagas ou vinham sendo pagas com muito atraso ou repassadas com muito atraso pelo governo estadual. Hoje, especialmente no que diz respeito aos investimentos em saúde, felizmente não é mais assim. Então, estas verbas, elas estão sendo pagas e, como não havia sido previsto, uma vez que não se estava recebendo a contento os investimentos do governo do Estado, e hoje estamos a necessidade da aprovação do projeto de lei para que se possa investir, então, esta verba que hoje, felizmente, os municípios estão recebendo. Agradeço as colocações do vereador. Mais alguém quer discutir? Então, coloco o mesmo em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei número 1284/2013. Projeto de lei número 1284/2013, de 16 de agosto de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA-LDO e da outras providências. Ayrton de Moraes, prefeito municipal de Novo Machado, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 5.200 e obedecerá a seguinte classificação orçamentária. Órgão 99, encargos especiais do município. Unidade orçamentária 9901, ações não integrantes do PPA. Projeto 1006, restituição do convênio Casa Civil. Rubrica 443093, restituições de convênios do Estado, totalizando R$ 5.200. Objetivo, restituição de convênio e transferências recebidas do Estado. Total da suplementação, R$ 5.200. Artigo 2º, recursos para suprir as despesas provenientes de redução da seguinte dotação orçamentária. O órgão é a Secretaria de Saúde e Assistente Social, a Unidade Orçamentária 0801, Fundo Municipal de Saúde, atividade 1038, que é manutenção do programa FUNASA. E a rubrica 319004, contrato por tempo determinado, totalizando R$ 5.200. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, em 16 de agosto de 2013. Ayrton de Moraes, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto. Através do presente projeto de lei número 1284/2013, estamos pedindo a autorização dessa Casa Legislativa para abertura de crédito especial para a restituição de valores do convênio com a Casa Civil do Estado, ação de defesa civil, uma vez que foi conveniado para restabelecimento de desastre, estiagem, o qual o município encontrou-se no ano passado, fevereiro e março, sendo que os valores foram repassados pelo governo federal, via Estado, para ajuda humanitária, onde foram pactuadas despesas correntes e de capital. As despesas correntes foram despendidas para aquisição de cestas básicas e aquisição de óleo diesel para transporte de água. Já nas despesas de capital foram adquiridas caixas d'água.
Para tanto, no que tange a aquisição de óleo diesel para transporte de água, o município, no entanto, no decorrer de sanar a situação encontrada, remanejou os trabalhos para dar conta da situação de emergência, uma vez que não possui e nem encontrou disponibilidade na região de caminhão-pipa. Assim, a estratégia adotada foi de abertura de bebedouros, para que não precisasse utilizar a água de consumo humano para abastecimento da propriedade, pois uma vez que isso fosse realizado, o município não teria suporte para transportar água potável às famílias. Todavia, a medida adotada foi a melhor para restabelecimento do cenário do desastre, e as características são peculiares de cada município, para tanto não foi atendido por parte do Estado essas particularidades, sendo que para efetiva prestação de contas foi solicitado a devolução dos valores pactuados para aquisição de combustível, uma vez que o recurso era para ajuda humanitária. De qualquer forma, a administração municipal entende que atendeu às expectativas do convênio, sansou a situação de emergência de sua comunidade para o momento, e demais. Os recursos para aquisição de combustível para abertura de bebedouros seria necessário de qualquer forma. As ações de combate à estiagem está sendo desenvolvida junto à Secretaria de Agricultura com proteção de fontes protegidas. Com isso, o município vem desempenhando seu papel, porém com a particularidade nem sempre em acordo com as diretrizes estaduais. Pedimos a compreensão para aprovação do mesmo, Gabinete do Prefeito Municipal Novo Machado, em 16 de agosto de 2013. Ayrton Zé Moraes, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 88, 2013, a matéria do projeto de lei número 1284, origem do Poder Executivo, datado em 16 de agosto de 2013, tendo como relator Luiz Carlos Fenerclau. Parecer favorável. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e da outras providências. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, sob a forma de projeto de lei, tendo como objetivo: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 5.200. O projeto de lei referido encontra-se nessa comissão em atendimento às normas regimentais, estando sob a responsabilidade dessa relatoria para que seja exarado parecer quanto à legalidade, constitucionalidade e regimentabilidade da matéria. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados nessa relatoria, a comissão disponibiliza esse parecer de forma favorável à tramitação da matéria. Este é o parecer em sala das comissões em 29 de agosto de 2013, vereador Irineu Adir Rubens, presidente, vereador Luiz Carlos Fenerclau, relator, e vereador Rogério Silberman, membro. E parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 89 de 2013, a matéria projeto de lei número 1274, origem do Executivo Municipal, datado em 16 de agosto de 2013, tendo como relatora Nelsinda Spielmann. Parecer favorável. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e da outras providências. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Senhor Prefeito Municipal, sob a forma de projeto de lei, tendo como objetivo: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 5.200, como forma de restituição de convênio e transferências recebidas do Estado. O projeto de lei referido encontra-se nessa comissão em atendimento às normas regimentais, estando sob a responsabilidade dessa relatoria para que seja exarado o parecer de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Orçamentária Anual Municipal. Analisando o referido projeto de lei, a comissão disponibiliza esse parecer de forma favorável à tramitação da matéria. Esse parecer será das comissões em 29 de agosto de 2013, vereador Aurício José Fiuti, presidente, vereadora Nelsinda Spielmann, relatora, e vereador Claudemir Tenório, membro. Coloco o projeto de lei de número 1284, 2013, em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, vereador público que se faz presente, só para esclarecimento ao nosso povo, nosso município, esse convênio chegou até o Poder Público Municipal no ano passado, em função da estiagem que nós tivemos no mês de fevereiro e março, no montante aproximadamente de R$50 mil, o qual foi atendido, foi distribuído através de cestas básicas, aquisição de caixas de água e abertura de bebedouros. É um dinheiro que veio para o município através da Casa Civil do Estado e que ele foi aproveitado.
ele foi distribuído para os munícipes. O que hoje nós estamos fazendo é aprovando um projeto na qual R$ 5.200 serão devolvidos. Tá? Serão devolvidos para os cofres do Estado, mais especificamente a Casa Civil. Isso que nós estamos hoje aprovando. Isso que está em discussão. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Luiz Carlos. Mais alguém quer discutir? Então coloco o mesmo em votação. O vereador que estiver favorável permaneça como está. Quem for contrário se coloque em pé. Portanto, está aprovado por todos os vereadores. Encaminha a sessão para as considerações finais. Conforme a ordem de inscrição, passa a palavra ao vereador Aurim. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. Usar esse pequeno espaço aí para, em poucas palavras, colocar alguma situação que ficou pendente. Eu quero ser solidário à luta dos professores que estão reivindicando nada mais e nada menos aquilo que por direito tem assegurado. E o que me chama a atenção quando o governador do estado esteve aqui em Novo Machado, na inauguração do asfalto que foi feito pelo governo Ieda e após terminado pelo governo Tarso, que no pronunciamento dele, ele falava que o Estado não teria problema financeiro. O Estado teria dinheiro suficiente para manter o Estado nas melhores condições possíveis. Então, escutando o vereador Chico colocar da situação hoje que se comenta, é bem o contrário do que o discurso do governador fez aqui no município de Novo Machado. Eu acho que os professores, sim, têm que se organizar e merecem, porque a gente sabe que a educação é o futuro do município, do estado e do país. Um povo sem educação pode ter certeza que é um povo sem cultura, sem futuro. E nada mais, nada menos do que o governo do estado, nós, políticos, que temos nosso representante no Estado, também se unir e pedir o apoio para essa classe que tanto trabalha e dá educação, talvez muito mais do que a gente que é pai, tem mais tempo presente junto com os filhos. A gente sabe que todo pai quer dar a educação melhor para os seus filhos, mas tem o seu compromisso e muitas vezes trabalha quase dia e noite e não tem aquele tempo de ficar junto com o seu filho para dar esse atendimento especial e necessário que hoje os nossos professores têm prestando no município, no estado e no país. Também quando se comentava de estradas, eu sei que há 2 meses atrás as máquinas arrumaram, ou não, desarrumaram, contando bem, arrancando árvore, arrumando os barrancos da estrada, e a gente sabe que não é pelos barrancos que as viaturas andam. Então é necessário que talvez se faça esse serviço, mas que não deixe muito tempo essa estrada parada. Porque a própria máquina que faz o serviço, ela acaba estragando a estrada. É uma máquina pesada e a gente sabe que nessa época, com bastante umidade, ela acaba, em vez de ajudar aquele trecho, prejudicando mais ainda. Então, quando se faz esse serviço, que talvez é necessário, acho que sim, mas que logo se faça o reparo da estrada. Porque esse serviço acaba prejudicando o transporte da própria estrada e fica muito tempo parado. Por exemplo, hoje nós temos a estrada de Marocas, a Colhedeira, que, se não me engano, faz uns 2 meses que foi derrubada as árvores na beirada da estrada, feito desbarancado, e a estrada não foi feito o serviço. Então, isso acaba prejudicando mais os autos mais pesados que passam e os pequenos também. Questão, ocupando meu resto do espaço, sim, que preocupa Novo Machado, e por que não dizer a região, é as barragens. Eu acredito que nós, sim, temos o compromisso de se unir e defender esse povo que vai ser atingido. Eu acho que não é briga política, não é defender partidos, e sim defender aquele povo humilde que necessita nessa hora do apoio de todos. Quando se falava do projeto que foi reprovado nessa Câmara,
projeto que chamou a atenção de todo mundo. A gente não vem criticar ninguém, mas sim defender aquele povo que merece. Onde em comentários aqui, alguns colegas disseram que as terras não valiam mais do que 3 a 4 ou 5 mil. Eu sei que essas propriedades são pequenas, são pequenos agricultores, mas eles se manteram, criaram as suas famílias com maior carinho, com maior respeito e conseguiram sustentar os seus filhos nessas propriedades. Então isso me chama a atenção e eu peço a todos nós, às igrejas, ao Poder Executivo Municipal, que se une a esses pequenos agricultores. Que a gente sabe que esse poder econômico que vem fazer as barragens, eles não vêm para defender os nossos agricultores, e sim para atropelar e tirar das suas moradias. Seriam essas as minhas colocações. Agradeço as colocações do vereador Auri. Passo a palavra ao vereador Ivar. Cumprimento novamente o presidente da casa, vereadores, público que acompanha os nossos trabalhos, os ouvintes da rádio atual. Dizer que vejo muita ansiedade nos meus colegas vereadores da oposição, principalmente no que tange às barragens. Quero repassar aos meus colegas vereadores, ao público que acompanha os nossos trabalhos, que há bem pouco tempo estive em Porto Mauá, numa audiência pública, numa reunião, aonde não vi nenhum desses deputados que foram citados aqui, lá defendendo a classe. E deputados que hoje estão na situação, que se abrem para a nossa população, que vem aqui no nosso município, nos municípios vizinhos, preocupados com essa classe que vai ser atingida, o povo da Ribeirinha, estavam presentes na audiência pública, dando a cara a tapa, preocupadas com o andar da carroça, que todos sabem que mais cedo ou mais tarde essas barragens vêm sendo discutidas há mais de 20 anos e, pelo que se vê, elas vão acabar acontecendo. Vereadores que estavam lá, Marcon, o Jefferson e o Bongás, os 3 dos partidos dos trabalhadores. O único município na região que se declarou nas rádios da região que é contrário foi o município de Novo Machado. Eu estive também, juntamente com o pessoal da Mater, da administração, em Santo Ângelo, na audiência pública, onde Novo Machado tinha uma placa lá dizendo: somos contra a barragem. Acho que a nossa administração está fazendo a parte dela, montou-se uma comissão e não partidária, tem como lideranças de igrejas, várias entidades que fazem parte dessa comissão. É lógico que muitas vezes estamos com as mãos amarradas, a gente sabe que acha injusto, isso é uma coisa que vem de cima para baixo, até o pessoal dos ministérios não sabia o que dizer naquela reunião. Eu fui lá para esclarecer as coisas, para saber o que dizer ao meu eleitor, principalmente, e não saí lá com muita certeza de nada. Data de começo da obra, nada. Sabe-se que está sendo feito um estudo e vejo pessoas metendo terror, colegas dizendo que por causa de um valor de ITBI, Imposto sobre Transição Imobiliária, tem vereadores dizendo que não estão valorizando as áreas. Ninguém sabe se isso vai ser usado como parâmetro para uma futura indenização. Acho que está se usando de politicagem, na minha visão, é o que eu penso e é o que eu estou dizendo aqui a todo o município de Novo Machado. Eu quero dizer que, pelo que eu captei, o MAB, que estava, principalmente o MAB, que é pessoas, lideranças do movimento dos atingidos por barragens, que a única coisa que nós temos em fazer é nos unirmos e procurar a melhor indenização. Nós todos jogarmos para o mesmo lado e deixar de politicagem barata. É uma das coisas que nós podemos fazer. Sobre barragem, a gente sabe que muitas vezes o nosso país cresceu muito nos últimos anos e
uma das alternativas, eu ouço partidos políticos com propaganda na televisão, que a hidroelétrica é a energia mais barata. É mais barato que nuclear, é mais barato que a eólica, é mais barato que a carvão, é o jeito mais barato. É lógico que nós nos preocupamos com o nosso pedaço de chão. Concluo em 1 minuto, senhor presidente. Mas muitas vezes não adianta nós procurar fazer politicagem e meter terror nos agricultores. Vamos nos unir para vermos a melhor maneira de enfrentar um problema que não vai ter como fugir no momento que for autorizado mesmo o início das obras, independente de governo. Isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se essas minhas considerações, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Ivar e para que eu possa me manifestar, eu passo então a presidência ao vereador Luiz Carlos. Assuma a presidência, está com a palavra o vereador Antônio Luiz Savella. Senhor presidente, colegas vereadores, tem falado, vereador, sobre ansiedade, e eu penso que não é só ansiedade, é a nível de informações. O povo não está sendo informado com o que está acontecendo. Estivemos, falei há poucos minutos atrás, com a deputada, onde ela faz parte da comissão que se trata das barragens. E ela vai vir a Novo Machado. Não é fazer politicagem, é falar a realidade para esse povo. Esse povo precisa, sim, conhecer, saber da situação. Porque realmente o governo Tarso, a presidente Dilma e do prefeito Moraes, não podemos esperar muita coisa. Realmente, isso eu posso dizer para os nossos ouvintes. Temos que esperar, sim, naquelas pessoas que realmente vão dar um andamento e vão poder entender e viabilizar, entender a forma melhor para que se faça um entendimento da forma que vai ser indenizada essas famílias, que até hoje fizeram reuniões, sim, fizeram politicagem, porque lá não falou em indenizações, não falaram em valores, não falaram no impacto sentimental dessas pessoas, falaram só do impacto ambiental. Então é isso que nós queremos fazer, uma audiência pública com pessoas comprometidas com o nosso município, principalmente com o município de Novo Machado. Também falando um pouquinho da situação do governo do Estado, senhor presidente. Em 2010, o governador Aieda investiu na segurança pública 176 milhões. O governo Tarso, em 2011, 70 milhões,5. Em 2012, vejam bem, 2012, 95 milhões. Muito aquém, muito abaixo daquela mulher, governadora, que trouxe para Novo Machado o asfalto. E venho aqui, como tem falado o vereador Auri, o governador Tarso, dizer para o povo de Novo Machado que tinha dinheiro na época de crise dos americanos, Auri, para emprestar até aos americanos. Eu ouvi, com esses ouvidos que eu tenho, mais uma mentira desse governo, mais uma enganação a um povo humilde e trabalhador. E aí está um caos. É na segurança, senhor presidente, é na educação, que nós muito temos que zelar pela educação, na saúde, como tem falado também, e continua por aí. A dívida do Estado hoje supera os 50 bilhões em 2012. A IEDA organizou esse Estado, organizou, e veio o governo Tarso da companheirada, estão destruindo o nosso Estado. Tomara que aqui no nosso município, que param por aí, porque o nosso município está andando do mesmo jeito. Como eu tenho falado há poucos minutos atrás, são acostumados a colocar placa. E assim você sabe, vereadora Doca, lá na costeira do rio tem um investimento de 100 e tantos mil reais, água,
E até hoje as águas não chegaram às suas casas, você sabe, no rincão dos Claros. Então fica aqui, senhor presidente, mais uma vez a indignação desse vereador, que vem sempre trazer dados concretos. Não venho aqui mentir, é documentos de pessoas que estão preocupadas e são comprometidas com o povo de Novo Machado e do estado do Rio Grande do Sul. É só nós sairmos um pouquinho de Novo Machado, os nossos ouvintes, principalmente do interior, que saiam um pouco de Novo Machado e vão até algumas outras cidades para ver o caos que está em estradas estaduais. E vejam bem, se lá se conseguem sair das suas propriedades, porque está um caos no nosso município também. Me parece, senhor presidente, que Novo Machado virou uma cidade de ninguém, do antigo faroeste, porque não se faz, não se trabalha, não se respeita a quem produz. Fica aqui, mais uma vez, a minha indignação e dizer que sempre vou levantar, senhor presidente, a minha voz em defesa de quem produz, de quem realmente paga o salário de nós, vereadores, principalmente o meu, e paga um bom salário a todos os servidores públicos. Seria isso, senhor presidente. Agradeço as colocações do vereador Antônio Luiz Savella e repassa a presidência ao mesmo. E não havendo mais matéria a ser apreciada, agradecendo a produção de Deus, encerro esta 28ª sessão ordinária de 2013.